Receita bruta dos clubes da Série A está aqui, está elencado com quase todos aqui, 18 clubes, né, com a receita bruta, tirando Mirassol e Botafogo, evidentemente. Está na tela para você, Flamengo normal, Palmeiras inflado pelas vendas de jogadores também, normal, bom trabalho feito na base lá. Corinthians, São Paulo teve um acréscimo aí de receita também, Fluminense, o último ali é o Juventude, Sport, Ceará, 16º Ceará, 17º Sport e o Juventude o 18º. Existem asteriscos aqui, a mudança de critério com a inclusão do Maracanã nas contas, este me parece de Flamengo e Fluminense, que tem relação com o Maracanã, não foram incluídas as receitas das LFU para 23 da Liga, né? E Botafogo e Mirassol, de novo, relembrando, não apresentaram balanço. Bom, apesar de todo o movimento, né, de crescimento das receitas, Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouco esse contexto, principalmente, eu tenho dúvida aqui, o que aconteceu com Fortaleza? Vamos pegar só esse detalhe de Fortaleza para você desenrolar daqui para frente. Tá. Primeiro, só para explicar essa mudança de critério aqui, o Flamengo talvez até estivesse abaixo do Palmeiras esse ano se não tivesse mudado esse critério, que era incluir a receita do Maracanã. O que eu não acho que está errado, né? A receita do Maracanã faz parte das receitas do clube, assim como a do Allianz fazem parte do Palmeiras. Mas eles estão muito Claro. próximos, né? E os dois estão muito próximos aí, você vê que eles tão próximos, que se você pegar Flamengo, Palmeiras e Corinthians, eu fiz a conta aqui, eu acabei não botando na arte, mas o total de todas as receitas é quase 10 bilhões, é 9,8 bilhões das receitas da Série A sem o Botafogo e o Mirassol, ou seja, ultrapassaria 10 bilhões. Não falta dinheiro, teve um aumento de 17% em relação ao ano passado, a 2023. E Flamengo, Palmeiras e Corinthians teriam quase 40% dessa receita total, que mostra como eles estão tem uma distância grande de receita em relação aos outros, né? Tem uma vantagem competitiva bem grande. Flamengo e Palmeiras sabem aproveitar e o Corinthians, essa a gente está vendo, porque ele se meteu em um monte de confusão. Aí a gente pode pegar o caso do Fortaleza que você citou. É exatamente isso que eu coloco sobre o mercado inflacionado do futebol brasileiro. O Fortaleza é um clube extremamente, historicamente responsável, né? Conseguiu. A gente esquece hoje em dia que o Fortaleza se tornou uma força no futebol brasileiro, que era um clube que estava na terceira divisão e que foi salvo graças à austeridade e a um plano de longo prazo, com muito pouca, tendo pouca receita, né? E encontrando um caminho que mostrou para todos os clubes de porte, eu vou chamar aqui de porte médio, mas o Fortaleza é um porte grande regional, mas um porte médio dentro da elite do futebol brasileiro, que era possível fazer isso sem ter receitas como de Flamengo e Palmeiras. E ele conseguiu competir, só que foi chegando num patamar que ele queria mais esportivamente. E aí o Fortaleza começou a gastar demais. A verdade é essa. Tem sinais preocupantes do Fortaleza. Ele tem uma receita, a gente olha aqui, aumentou bastante. Você vê que ele está com uma receita em patamar de clubes com torcidas maiores, né, como o Cruzeiro, por exemplo, próximo, né, pelo menos, ali com 267 milhões e 266 anteriormente, excluída aí a conta da Liga Forte União, a receita seria maior. Mas se a gente passar para outra página, passa uma só, Massini, que aí a gente Bora. depois a gente volta para essa de receita, que eu vou só Vamos mostrar. lá, E o JP. Fortaleza, olha aí, a despesa do Fortaleza, 376 milhões. Ou seja, o Fortaleza gastou, não tinha uma dívida alta. Então, a questão do Fortaleza é que ele começou a gastar mais do que ele ganha. Ah, o clube vai falir? Não. Ainda está numa situação que é controlável, mas se ele teve 80 milhões de déficit no ano passado, se ele continuar nessa toada, vai voltar a se complicar mais na frente. E aí você vai falar assim, Marcelo Paes perdeu a mão da gestão dele. Eu acho que o que está acontecendo é que você criou um mercado muito inflacionado, puxado pelas SAFs, gastando alucinadamente sem ter fonte. Aí a gente falava assim, precisava ter controle, tá todo mundo, meu clube é rico, deixa eu gastar quanto eu quiser e tal. Aí você cria um mercado muito inflacionado no Brasil, porque o que paga hoje um clube, o outro tem que começar a pagar de acordo com aquele parâmetro. O mercado é um só. Vocês disputam os mesmos jogadores. Se um começa a pagar 1 milhão de salário para o cara, 1 milhão vira o novo 500 mil reais. E 2 milhões vira o que era antes do milhão.
É o que está acontecendo no futebol brasileiro. Já tem salário em 3, em 2,5, em 2. 1 milhão virou o cara assim, o jogador bonzinho já tá. Não, me dá 1 milhão aí. Então, ele entrou nessa corrida e teve que. Acabou fechando com déficit, e isso está acontecendo com vários clubes. A gente pode botar Fluminense, São Paulo, Internacional é um clube que está correndo muito também para tentar chegar em quem está na frente mais do que deveria. Grêmio, que já foi muito equilibrado e hoje é um clube que começou a ter problemas, teve aumento de dívida, antecipou um monte de dinheiro de televisão, então vai ter problemas nesse ano de falta de receita, porque antecipou. Mas acaba afetando todo mundo. Afeta até quem está lá na ponta da tabela, Flamengo e Palmeiras, se você. Esse movimento das SAFs de começar a botar muito dinheiro além do que tinha de receita. Afeta a própria SAF, que poderia ser feito 1, 2 anos, mas afeta o mercado inteiro. A gente já falou aqui, o Citi achou o mercado brasileiro inflacionado. O Citi achou o mercado brasileiro inflacionado. Foi a matéria que a gente fez lá atrás. Tipo assim, dinheiro infinito do Emirados Árabes achou o mercado brasileiro inflacionado. Então, é essa realidade que a gente está vendo. As pessoas estão correndo um para chegar na frente do outro e ninguém vai chegar. Desse jeito, vai morrer todo mundo na praia. Talvez sobre o Flamengo e Palmeiras, que estão mais equilibrados ali, e o Bahia e o Red Bull, porque eles têm um financiamento externo. Então, eles conseguem se equilibrar com esse financiamento externo. Eu acho que tem uma coisa importante para entender a questão do Grupo City. Fala aí. Não, pode falar, eu vou entrar numa outra questão mais macro. O Grupo City entrou no Brasil em 2022, né, para 2023, e entendeu ali que tinha um mercado X. E o mercado foi crescendo a partir dali. Mas o X da questão é exatamente essa equação entre clube de futebol não é banco versus clube de futebol precisa ser bem administrado. Então você vai montar um elenco. O que está acontecendo é o que o Rodrigo falou na primeira frase dele, que tem mais dinheiro e os clubes estão gastando esse dinheiro. Devia ser, tem mais dinheiro, vamos organizar as coisas para que as coisas durem por mais tempo. Porque, por exemplo, se tiver uma regulamentação diferente das bets e for proibido a propaganda de bet e daqui a 1 ano e meio, danos. Quebra todo mundo. Quebra todo mundo. É isso que eu ia. Esse era o ponto que eu ia tocar, PVC, porque o Brasil está se envolvendo num movimento, eu tenho visto esse movimento com milhares e milhares de pessoas que estão buscando atendimento médico, saúde e tal, por causa de vício. Então, não se espantem se isso não tiver uma regulação diferente daqui para frente, hein? A melhor definição que existe para mim, o Felipe Luiz falou outro dia, a gente já falou aqui, acho que até aqui a gente falou, mas já falamos a mesma coisa que o Felipe Luiz falou. É você pensar o que era a Fórmula 1 nos anos 80 e o que é a Fórmula 1 hoje. E aí você pensa, chegou uma hora que propaganda de cigarro não podia na Inglaterra. Aí depois de propaganda de cigarro não podia em lugar nenhum. Os carros corriam, McLaren corria, escrito Marlboro, com o maço de cigarro da Marlboro, a temporada inteira, mas em Silverstone não podia. Então ficava o maço de cigarro da Marlboro sem a inscrição da palavra Marlboro. E aí você precisou mudar o regulamento da Fórmula 1 e houve um sofrimento durante um período e mudou o tipo de patrocínio. Isso vai acontecer no futebol. Mais dia, menos dia, isso vai acontecer no futebol. Por que não vai acontecer agora? Já. Porque agora acabou de regulamentar. Por que foram regulamentadas as bets? Porque tinha uma indústria que passava. Você estava num botequim no Rio de Janeiro, o cara falava, experiência minha, o cara falava assim, quem vai ganhar aqui, o Osasuna ou o Valladolid? Aí o cara virava e falava, gol do Osasuna! Como assim gol do Osasuna? Não, acabei de apostar aqui que ia ser gol do Osasuna. E o cara estava apostando numa bet em Liechtenstein, na Inglaterra, no Uruguai, em Malta. Então, por isso precisou regulamentar. É positivo ter bet no Brasil? Não. Mas o bet está no mundo inteiro. Se você não regulamenta aqui, o cara pega o celular e aposta em Malta. Então, por isso precisa regulamentar. E aí tem a questão da propaganda, que vai ser corrigida aos poucos. Se você não guardar esse dinheirinho igual a formiga e a cigarra, que no futebol brasileiro só tem cigarra, daqui a pouco o inverno vai chegar.
O Ô, Rodrigo, Massini, você para. falou um negócio importante na esteira, hein? Quebra todo mundo. Me deu um frio na barriga, que na minha barriga é um congelador. Explica isso. Não, volta ali no quadro de receita anterior, Massini, que aí eu vou acrescentar coisas aqui. A gente vê Aí. aí aumento, então, de 20. O dado aqui que eu tenho é 17% de receita, né? Aumento de 17% e aumento de despesa em 24%. Só que, como a receita era maior que a despesa, e a gente está falando aqui só da despesa operacional. O que é? O que o cara gasta no dia a dia. Não tem ali o valor da dívida que ele tem que pagar. Por isso que fala assim, não, mas ele está ganhando mais do que ele gasta. Sim, mas ele tem que pagar a dívida, né? Tem que pagar o cartão de crédito que ficou para trás, né? Mas, assim, as receitas aumentaram basicamente porque teve uma venda de jogador muito forte no ano passado. Então, aí você pega clubes, por exemplo, o Fluminense está em quinto. O Fluminense vendeu o André. Uma venda muito grande, né? Venda por um valor significativo. Internacional, vendeu muito bem ano passado também. Tem clubes, Santos, que está com uma situação difícil, vendeu na casa de 200 milhões de reais. E hoje isso também aconteceu uma diferença lá nas contas, que hoje eles separam as contas da venda de jogador, justamente por isso que o PVC estava falando, que não é receita recorrente, isso teoricamente deveria ser usado para investimento, ou para pagar dívida, ou para investir em jogador, dependendo se você tem dívida ou não. E aí, quando você tem aumento da despesa, que é o aumento da despesa em valor absoluto, sem ser percentual, é um pouco menor do que o aumento da receita. Só que você tinha que ter usado isso para regular lá atrás. Então, você teve um aumento de venda e um aumento de betting, era o momento para chegar assim, o futebol brasileiro ter um fair play nesse momento. Cheguei assim, gente, vamos todo mundo arrumar a casa aqui, porque não adianta ter uma combinação, chegar o cara da LFU para o cara da Libra e virar e falar assim, pô, vamos gastar menos esse ano. Todo mundo falar assim, esse ano a gente dá uma segurada, vamos todo mundo fechar aqui para a gente pra resolver as dívidas. Isso não vai acontecer, tem que ter uma regra. Se tiver uma regra, aí todo mundo gasta menos e começa a pagar as dívidas. Por isso que é o mais urgente ter a questão do fair play, porque você criava uma regra única e aí, a partir dessa regra única, você ia começar a usar essa sobra de caixa, digamos assim, para começar a pagar a dívida e criar um ambiente mais saudável. Senão, quando esse quebra todo mundo, vai acontecer pela falta eventual de dinheiro das bets, mesmo que venha acontecer há 4, 5 anos, porque hoje o mercado a ter esse dinheiro, ou um ano ruim de venda de jogador, que o mercado europeu não esteja comprando por sei lá que problema que tem a Europa. Então, não dá para o Brasil ficar dependendo de receita que é incerta e gastar. É como se você chegasse assim, você tem uma sobra no mês, você faz um freela, todo mundo sabe aqui, jornalista, como é que é. Você fez um freela durante um ano que te dava, sei lá, 20% a mais da sua receita, da sua renda. Aí você começa a gastar 20% a mais. Quando acabar o freela, como é que faz? Você tá afrilado, né? Amigo, não tem como, não dá. O freela normalmente você pega e guarda, né, ao invés de gastar. Essa Certo? lógica. Cara. Ou Essa é compra a uma coisa lógica. tipo, né? Perfeito. Assim, se você não tiver com dívida, você vai lá e compra É isso. uma roupa, compra alguma coisa Isso. assim que você estava querendo. Mas você não vira e fala assim, não, a partir de agora a gente já pode Isso. ter uma assinatura de clube aqui, agora eu gasto recorrente, que vai ser o resto do ano inteiro. Não é isso, né?